Dani Bittencourt Moraes. Dani Moraes. Vamos nessa. Obrigado pelo convite. Meu amigo? Aí, tudo ótimo. Obrigado por estar aqui. Parabéns pelo programa, né? Pelo canal. Estou sempre acompanhando também. Parabéns. Aí, vamos nessa. Você sabe que você foi um dos incentivadores, né? Você tem que ter rede social, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí mostrava como é que fazia. Eu digo, não, Dani, não sei. Não, tem que fazer, tem que entrar nesse mundo. Isso você descobriu um pouquinho antes, né, Dani? Essa história é boa, porque, né, quando tu já mencionou quando a gente trabalhou junto, inclusive tu também foi um dos grandes incentivadores, né? Depois que eu cheguei ali, né, para performar melhor, para aprender, para estudar, mas depois eu conto essa história aí, que também tem uma história boa, mas era exatamente assim, né? A gente tava nas transmissões junto e aí fala, pô, vamos fazer. Aí tava eu fazendo aqui um story, né? Ou postando alguma coisa, uma foto, e aí eu falava pro Rembrandt, vamos fazer. E ele gravava, né? Pegava o telefone assim, ele gravava e ficava maravilhoso, né? E aí ele, vou gravar de novo porque não ficou bom. Porque, óbvio, né? Tem a questão da televisão que não pode errar, que tem que dar a informação correta. Eu falo, não, a linguagem aqui é um pouquinho diferente. A linguagem aqui é a brincadeira, é passar a pessoa atrás, é fazer isso. Mas eu incentivava justamente porque eu acho que né, sempre foi muito legal, né, tu na televisão, acho que a tua voz, né, todo mundo é reconhecida por isso, mas dentro, né, dos outros caminhos de como o mundo ele vem se movimentando, é importante também marcar essa presença e utilizar, né, tudo isso, toda essa imagem, essa repercussão que tu sempre teve, a teu favor. E hoje eu te vejo fazendo assim, eu fico orgulhoso. E aí tem uma legal que teve uma vez a foto do Instagram do Rembrandt, tava assim... Do perfil, né? Do perfil, tava com o cabelo meio bagunçado, assim. E aí, pessoas de lá mandaram assim, não, essa foto aí não existe. Tu que tá falando com ele, fala. Aí eu falei, Rembrandt, é o seguinte, velho. Imagina, né? Depois de quantos anos de Globo? 24 anos. Eu recém-chegado, né? Eu recém-chegado. Falei assim, pô, Rembrandt, é o seguinte, tua foto aí não tá muito legal, não. A gente tem que trocar. Mas aceitou, né? Foi lá e fez saber que era pro bem, assim. Mas foi muito legal. Mas é legal ver também, né? Agora, assim, acompanhar, né? Show de bola. Parabéns aí. Que bom, alegria demais aqui receber Dani Moraes, que foi nosso comentarista, a época em que eu tive na Globo, agora, antes da minha saída. Dani foi comentarista com a gente lá e tive muito prazer de ser um dos primeiros parceiros, né? O primeiro. O primeiro, rigorosamente assim, o primeiro, isso. Até no piloto, né? No piloto, piloto contigo, com o Rodrigo Raposo ainda estava, mas a primeira transmissão oficial, que aí é outra história que ia contar, foi contigo, foi o Náutico e Ibis, Campeonato Pernambucano, acho que 2021, se eu não me engano, na Globo. E o Cabral tava de férias. Ele fez esse favor. Ainda era só eu e tu. E aí eu entrei no estúdio, né, antes, e tem uma chamada para gravar. Porque não sabe, né? Às vezes tem uma chamada, só que as chamadas são ao vivo. Né? E aí, não, esse era um flash que tu ia gravar, que ia ser uma coisa que ia pro ar depois. Sim. Aí foi lá a mesma coisa, né? Na câmera, informações, e depois o horário do jogo. Aí eu fiquei olhando assim, né? Fiquei meio assim, né? Tipo, falei, porra, sensacional. E daqui a pouco aí alguém falou, né? Fala na voz do estúdio assim, e aí, Rembrandt, eu gostei. Ele falou, não, quero fazer de novo que não ficou bom. Eu falei, quando é que vai ficar bom isso aqui, né? E assim, realmente, assim, não errava nada, assim, muito correto, assim, hoje eu já tenho muito mais tempo, né, já trabalhei com muita gente também, assim, a gente consegue ver as diferentes, né, tipos de narração, mas tu, assim, sempre foi muito correto, sempre no mesmo tom, assim, eu passo a admirar cada vez mais aí, né, quando eu olho para trás, assim, né, o teu trabalho. Obrigado, Dani, mas aqui a gente tá para falar de você e falar da sua história, bonita história que você construiu como jogador de futebol, hoje como comentarista, como destaquei aqui, mas também um pai muito empenhado com os filhos, porque me parece que eles querem se tornar jogador de futebol. Como é que você lida com isso, Dani, dentro de casa? Você foi jogador de futebol, jogou em altíssimo nível, disputou competições importantes, foi campeão, deu volta olímpica, mas também teve muito sofrimento, né? Abriu mão de muita coisa também dentro de casa. A gente vai falar de muitas coisas aqui, não vai seguir uma ordem cronológica, mas eu queria inicialmente falar desse processo que é lidar com seus filhos que querem se tornar jogador de futebol. E são 3, né? São 3, né? O Bernardo, o Matheus e o Henrique. O Henrique tem 9 anos, é sub-10, vamos falar por sub, quem é que no futebol fala assim, né? O Henrique é sub-10, nascido em 2016, o Bernardo o Matheus sub-12, nascido em 2014, e o Bernardo sub-13. Então são todos muito próximos. E sabe que é uma pergunta que eu sempre me faço também, assim, né? Porque
eu vivi todo esse processo. Em nenhum momento eu pensei nas renúncias, como tu está falando aqui, nas dificuldades. Em nenhum momento a gente começa a pensar depois de mais velho, que tem que tomar decisões mais difíceis, mas durante ali o processo, nunca. Era tudo festa, era tudo alegria, né? Eu só queria ser jogador de futebol. Outro dia eu estava no carro com eles e aí eu perguntei. Eles estavam conversando entre eles. Outro dia na escola a professora a diretora, a professora mandou ali perguntar para escrever no quadro o que era, o que eu queria ser, Ele falou assim, eu quero ser jogador de futebol. Aí o outro, eu também quero ser, Então era uma conversa que não era com a gente, assim, tava eu e a Gabriela na frente, minha esposa, e era entre eles. Então, assim, realmente é uma coisa que eles querem e que o tempo foi me mostrando que eles estão buscando isso, né? Querer, todo mundo quer. Mas assim, se dedicar, se preparar, se empenhar, indiretamente fazer essas renúncias, que às vezes não são escolha deles, mas acaba se afunilando, se alimentar bem, buscar melhora, isso aí, eles vêm me mostrando ao longo do tempo, tem sido uma coisa sensacional de acompanhar. E eu falo, hoje, a minha profissão, né, minha primeira profissão é ser pai dos 3. E foi por isso também um dos motivos que eu resolvi não ser mais jogador de futebol, por conta dessa, não queria perder mais coisas com eles. E também foi por conta disso de eu estar hoje, né, trabalhando como um comentarista, que eu consigo encaixar melhor meus horários, ter mais tempo para mim e para eles dentro desse cenário. E acompanho tudo, vou a jogo, vou treino, não sou de ficar falando o que tem que fazer, sou de dar suporte, de estar ali, tem alguma coisa acontecendo, eu estou ali para ajudar, precisa de alguma ajuda, eu estou ali para tirar uma dúvida, mas não sou o cara que fica falando o que tem que fazer, ou o que tem que... eu acho que é tudo na base da conquista. Não é daquele que fica na arquibancada, como a gente vê muito, né? O pai fica ali desesperado, no alambrado, gritando com o filho, faz isso... E dando esporro e xingando o adversário, né? Um pouco, não, xingando adversário não, mas um pouco. Mas isso acontece, né? Acontece. Você vê isso, não vê, Dani? Às vezes a gente também grita, se exalta um pouco. Se exalta, né? E acho que isso aí faz parte porque a gente quer o bem deles. Eu acho que tem que ter muito cuidado para não tomar decisão por eles. Só que aí eu faço sempre um contraponto de quem está vivendo essa fase. Assim, nenhum pai, ele faz para prejudicar o filho. Muitas vezes o pai não sabe como se comportar em determinada situação, ou acha que está ajudando, ou acha que o filho depende daquilo ali, ou acha que vai mudar alguma coisa se ele ficar gritando. Então, assim, eu acho que o que tem que ter é sim uma conscientização maior, sim um pensamento direcionado para apoiar também os pais e famílias, porque hoje eu incentivo eles, eu quero que eles sejam jogadores de futebol porque eles querem também, mas se ele quiser amanhã ser jogador de tênis, se ele quiser amanhã cantar, se ele quiser amanhã ser médico, eu também vou apoiar. O que acontece é que a gente já sabe muito bem que, às vezes, aquilo ali a única alternativa, né? É o bilhete premiado de uma família para muita gente que acaba... E aí sim, aí eu te falo, já vi muita gente briga em família porque o menino não quer ou não consegue chegar... deixar de se falar, cobrança excessiva, isso aí, nunca mais querer jogar bola, um menino de 14, 15 anos que era um fenômeno, com 10, 11, 12, nunca mais querer tocar numa bola. Isso aconteceu com amigos meus quando eu comecei a jogar e vejo acontecer agora também com filhos, né, com pessoas próximas aos meus filhos. Mas, por enquanto, eles têm a liberdade de escolher, né? O que é que eles querem fazer, se querem futebol, vamos trabalhar para jogar futebol, mas se daqui a pouco a gente disser, pai, não é o que eu quero, o meu caminho vai ser outro e tá tudo certo, né, Dani? Todas as decisões são em conjuntas. Assim, eu busco eles para tentar entender, né, para direcionar, para estar junto, para ponderar. Porque às vezes ele fala, eu não quero mais aquilo, mas tem certeza, será que não foi alguma coisa que aconteceu assim? Então, assim, eu tô ali para isso. Agora, você queria ver ele jogando futebol? Eu quero muito, porque eu sei que eles têm condições, eu sei que eles se dedicam para isso, eu sei que eu vivi, né? Eu paguei esse preço aí, e foi uma coisa aí que, assim, que realmente não tem preço. E quais são as características deles? Rapaz, isso é uma pergunta muito boa. Isso é uma pergunta muito boa. O Bernardo, mais velho, ele joga como volante, um meio de campo volante, foi como eu comecei minha carreira, e o Bernardo é exatamente igual a mim. Eu consigo... Você se vê nele ali no início, sim, né?
Sim, eu consigo ver, eu olho para ele, eu consigo ter certeza das ações que ele vai ter dentro do campo. Eu sei quando é que ele vai antecipar, eu sei quando é que ele vai fazer alguma coisa para desestabilizar o adversário, e tem um comportamento de correr muito, de se entregar muito, de ser intenso, de falar, de gritar. Esse é o Bernardo. É o Bernardo. Tem muito mais qualidade técnica do que eu, porque, entenda, hoje o futebol ele pede isso. As mudanças do futebol, antigamente eu não podia receber a bola dentro da área, não podia, se eu driblasse dentro da área, o treinador me matava, me tirava do jogo. É assim. Hoje não, hoje eles são estimulados a isso. O Henrique, vou pular o Matheus, tá? O Henrique, ele é o menor, ele ainda está entendendo melhor as características dele, mas ele é muito mais parecido com o Bernardo também, né? E por consequência comigo, mas um pouco diferente, mas muito mais desse destro, joga também mais no meio. E aí vem o Matheus, que o Matheus é o único canhoto da família e um comportamento completamente diferente do meu. E aí eu não consigo compreender muito, entendeu? Assim, eu não sou craque, eu nunca fui craque. Aí eu penso, toca, Matheus! Ele dá 2 dribles e consegue tocar a bola de outro jeito. Eu penso, chuta ali, ele chuta lá. Eu penso, faz isso, ele faz outra coisa. Maravilhoso. Só que para mim muitas vezes não é fácil, né? Porque o Bernardo, eu sei, ele tá fazendo, às vezes eu tenho dificuldade até de conversar com o Matheus, porque o Bernardo, eu sei, pô, não tá correndo hoje, eu sei disso. Pô, e aí? Pô, não vai fazer o quê? Sabe? Pô, tu pode mais, eu sei que tu pode mais. O Matheus, eu tenho que ter uma coisa muito peculiar, assim, para falar com ele, de ter muito cuidado, porque eu falo, cara, tem que correr mais. Não, mas talvez ele não precise correr, porque ele é um meia que ele vai decidir. Então, assim, é uma coisa que eu me policio, que eu tô aprendendo muito também, mas são essas características, né? O Matheus, um meia canhoto, muito habilidoso, me surpreende a todo dia, né? O Bernardo muito focado, quer muito interessado, entende o jogo muito bem, e o Henrique é o menor, né? Ele tá aí seguindo os passos, mas também já se destaca bastante, também já tem muita qualidade técnica, treina muito e gosta, enfim, eu acho que não tem que rotular ainda, mas essas características pessoais, assim, elas são muito interessantes, porque todos são nossos filhos, né? Meu e da Gabriela, e aí eu tava... Esses dias fui chamado por um rapaz para fazer um teste meio assim de genética, né? Um teste assim. E aí eu perguntei para eles o quanto eu ter sido jogador influencia neles terem essa facilidade. Daí ele falou, cara, influencia muito, né? Mas também tem a questão do dia a dia, né? Aí tu fica pensando, pô, desde que eles nasceram é bola no pé, 2 contra 2, não sei o quê. Então, assim, não tem como. Não ter, né, essa intimidade com a bola. Agora, o gosto é deles. O gostar é deles. Não tem como.